Bem, segunda-feira, né, comecinho de semana, dia da gente falar sobre emprego. Nessa época do ano, muitas lojas começam a abrir vagas temporárias de olho no aumento das vendas no Natal. Só no comércio a expectativa é contratar 31 mil funcionários nos próximos meses. Os dados são de uma pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio. Mas olha, é preciso ficar atento. Apesar de ter data certa para acabar, o emprego temporário tem direitos assegurados ao trabalhador, sim. Para saber quais são eles, nós trouxemos aqui para o nosso estúdio a juíza Áurea Sampaio, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Bom dia, doutora Áurea. Obrigada por estar aqui tão cedinho com a gente. Existem muitos casos envolvendo trabalhadores temporários aí que chegam à Justiça do Trabalho? Sim, existem muitos casos, e principalmente, né, após essas épocas de final de ano, onde existe um aumento muito grande na contratação. Quais são os principais casos, hein? Os principais casos são a contratação de trabalhador temporário, mas de uma forma fraudulenta, porque o trabalho temporário ele é regulado pela Lei 6.019 de 74 e ele estabelece que o contrato tem que ser escrito. Existe uma empresa de trabalho temporário que faz a contratação e ele tem uma destinação específica. O contrato temporário só pode ser feito para substituição de pessoal permanente, temporariamente mesmo, por um curto período, ou quando há acréscimo extraordinário dos serviços, como acontece agora no final do ano. Então, a contratação fora dessas hipóteses, ela é irregular, ela é ilegal. E aí o contrato se transforma no contrato a prazo indeterminado. O registro dessa contratação, mesmo que temporária, tem que ser feito na carteira de trabalho? Sim, é importante. O contrato de trabalho temporário ele tem que ser obrigatoriamente escrito e, consequentemente, obrigatoriamente registrado na carteira de trabalho. Qual o tempo máximo para que você possa considerar aquele contrato um contrato temporário? O período máximo é de até 3 meses. Ele pode ser renovado por igual período, mas com autorização do Ministério do Trabalho. Essa prorrogação do contrato temporário não pode ser feita sem esta autorização. Não pode ser feita informalmente? Não pode ser. O contrato temporário ele não pode ser informal. Se for feito de forma informal, ele se transforma no contrato a prazo indeterminado. E a repórter Fernanda Grael conversou com empregadores e funcionários temporários para saber o que cada um espera aí na hora de contratar ou de ser contratado para um emprego temporário. Vamos ver a reportagem. Quando a decoração de Natal começa a tomar conta do comércio, pode ter certeza. É um sinal de lojas cada vez mais cheias e oportunidade de emprego temporário à vista. Principalmente aqui no Saara, né, no centro do Rio. A demanda de gente acaba não dando para os funcionários que já tem, então o jeito é contratar mesmo. Primeiro eu trabalhei como extra de Natal, depois que eu fui efetivada. Trabalhei o mês de dezembro todinho, depois em janeiro que eu fui efetivada. É uma ótima oportunidade, ainda mais agora na época do final do ano. Na maioria das empresas, as contratações começam 2 meses antes do Natal. Esta cadeia de lojas de roupas já está selecionando 700 funcionários para as 38 filiais espalhadas pelo país. A seleção é feita com entrevistas e dinâmicas de grupo. A maioria dos candidatos é muito jovem. Para alguns, será o primeiro emprego. O fim do ano é uma época boa de venda. Eu sou novo, então vou tentar me esforçar ao máximo para conseguir vender tudo que eu puder. E se for virar efetivo, melhor ainda. Senão, a gente busca outro emprego e vai buscando sempre. Pela pouca idade, a falta de experiência, muitos não estão atentos aos detalhes do contrato que vão assinar. O trabalhador temporário tem exatamente as mesmas obrigações e direitos do funcionário já efetivado. A única grande diferença é que não há necessidade do aviso prévio. O contrato temporário pode ser encerrado por ambas as partes de um dia para o outro. Todos têm direito a pelo menos uma folga semanal, férias e 13º proporcionais. A gente procura só trabalhar dentro das regras, né, do Ministério do Trabalho, da CLT. A pessoa não pode trabalhar mais do que 9h20 por dia, com 2 horas de descanso. Mas a regra que eu passo para um funcionário efetivo, fora o extra-natal e para um extra-natal, é a mesma coisa. Né? Então ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um funcionário efetivo, desde o primeiro dia dele de trabalho.
O Lúcio ainda participa da seleção para ser vendedor da loja de roupas, mas já sonha com o emprego. Natal trabalhando significa alegria no carnaval. Natal, já junto dinheiro já para fevereiro, que é carnaval, você já deixa guardadinho para viajar com a namorada, com os amigos. Então acho que essa época é boa assim, para vir trabalhar e juntar o dinheiro. E é uma oportunidade, né, doutora Áurea? Muita gente jovem consegue seu primeiro emprego no comércio nessa época de Natal também e tem direito à FGTS? Sim, tem os mesmos direitos que o trabalhador permanente da empresa, com exceção do aviso prévio, porque quando ele é contratado, ele já sabe quando o contrato vai acabar. É importante ressaltar que não há nenhuma proibição de que a empresa que está tomando o serviço, porque existe uma empresa de trabalho temporário intermediando essa contratação. A própria lei prevê que a contratação pela empresa tomadora dos serviços, que não é a temporária, após o término do contrato de temporário, não é ilegal, ela é absolutamente legal. Se aquela empresa gostou do trabalho daquele trabalhador temporário, como a expectativa de todos é ser contratado, não há nenhuma ilegalidade. Só vai encerrar com a empresa de contrato temporário e ser admitida pela empresa onde ele está prestando serviço de forma indeterminada. Agora, nessa época do ano, principalmente comércio, a gente sabe que o horário de trabalho às vezes é estendido até tarde da noite, muitos shoppings fazem isso. O trabalhador temporário tem direito à hora extra? Sim, da mesma forma, com o mesmo percentual de 50% que os demais, tem uma limitação de 2 horas extras pela lei. E conta tempo para aposentadoria, esse tipo de contrato? Conta tempo, da mesma forma. Por isso é importante o registro na carteira de trabalho e o contrato escrito, porque conta tempo para aposentadoria. E como é que fica a contribuição para a Previdência Social em relação ao trabalho temporário? É igual? A contribuição tem as alíquotas previstas em lei, depende do tipo de empresa que está tomando o serviço, porque existem as empresas simples e aí vai depender da categoria em que ela está, mas existe a contribuição tanto do empregado quanto do empregador. Muito obrigada, doutora Áurea, pela sua participação aqui no Bom Dia, trazendo todos esses esclarecimentos aí sobre os contratos temporários. Eu que agradeço em nome da Matra 1. Obrigada. E olha, o Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio oferece assistência jurídica de graça para quem não tem condições de pagar um advogado e está enfrentando problemas de trabalho. Os interessados devem ir à sede do sindicato, que fica ali na rua André Cavalcante, número 33, no bairro de Fátima, no centro do Rio. O atendimento vai de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E a ouvidoria da Secretaria Estadual do Trabalho tem um telefone de atendimento que dá informações e também recebe denúncias trabalhistas. O atendimento é no número, anote aí, 23329999. Também de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Daqui a pouquinho eu volto a falar de emprego. A gente vai mostrar quais são as principais vagas de trabalho disponíveis essa semana.